Preços do feijão não têm alta prevista no curto prazo. O setor debate estratégias para incentivar o consumo. O Marcelo Líderes traz os detalhes para a gente, mas antes eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal, marque o sininho para receber notificações, dá aquele joinha, deixa seu comentário, compartilhe os vídeos com seus amigos e assista na sua Smart TV Paracatu Rural no YouTube. Viva o Feijão, com Marcelo Líderes. Os preços do feijão, em janeiro, estão nos menores patamares registrados nos últimos anos para esse mês. Entre as respostas para que esse nível fosse atingido estão a falta do consumo e o alto volume de feijões comerciais. Esse cenário de calmaria deve se estender por mais algumas semanas, o que faz com que os produtores passem a pensar em alternativas para contornar no momento adverso. O presidente do IBRAF, Marcelo Eduardo Líderes, comenta que um dos caminhos para fortalecer a cadeia do feijão é incentivar o consumo e expandir o mercado do feijão carioca para outros países. Alô, você do feijão, eu sou o Marcelo Eduardo Líderes aqui do IBRAF, trazendo as informações sobre o mercado de feijão na última semana. O que a gente viu? Todos os empacotadores reportando que a venda está baixa, né? Há um baixo volume de vendas. Um dos motivos provavelmente é porque existe muito feijão comercial, feijão barato, então pequenos empacotadores têm mais chance de aumentar o seu volume, né? O volume de recursos que tem para financiar essa compra acaba rendendo, acaba conseguindo comprar mais. Isso pode ser um dos motivos. E também existe o fato de que janeiro é um mês de menor volume de comercialização. Nós estamos vivendo um janeiro atípico dos últimos 4 anos. É o janeiro com menor valor em reais e em dólares, né? Se você pegar aí por volta de R$220, R$230 uma mercadoria de melhor qualidade, é um valor bastante inferior aos praticados, até na casa dos R$300 nos anos anteriores. Isso já preocupa um pouco, é verdade. Durante o ano nós devemos ter, pelos números da Conab até agora, o mesmo volume de feijão do ano passado, né, entre a primeira, a segunda e a terceira safra. Se isso acontecer, nós vamos ter aí uma estabilidade maior no preço do feijão carioca. No Paraná, há feijões de todos os preços, né, afetados por chuvas, agora também na região de Minas Gerais, com muita chuva lá no noroeste de Minas, já vai passando o período de pico de colheita, então a gente vê que não há grandes pressões para ficar mais baixo, mas também o preço está baixo demais, como eu comentei há pouco. Então, uma reação dos preços, será que pode acontecer? Por enquanto, isso não está no horizonte, né, de ter essa possibilidade aí de uma valorização em breve dos preços do feijão carioca. O feijão preto, a ideia de que pode ser exportado tem ajudado a sustentar os preços. Os produtores não aceitam valores abaixo de R$180 no norte de Santa Catarina, sul do Paraná. Alguns negócios foram realizados aí em cerealistas, então o feijão já maquinado, pronto, já sem quebra, até a R$200. E o volume realmente é bastante grande de mercadoria disponível dessa primeira safra. E preocupante é se os números vierem a se confirmar de plantio da segunda safra, principalmente no Paraná, de feijão preto. Por quê? Se a gente atingir aquilo que pode vir a ser o maior volume dos últimos anos, entre primeira e segunda safra, chegando a 700 mil toneladas, mesmo exportando, a gente vai ter um período aí de preços relativamente baixos. Então, se ficar confirmado de que o Paraná vai plantar uma área importante de feijão preto na segunda safra, vai aí um alerta para os produtores da região do Cerrado, né, da região de irrigação, que vale considerar mais de perto isso e talvez evitar o plantio de feijão preto lá na frente. Né? Se tudo isso for confirmado, de novo, bato nessa tecla, se forem confirmados os números da Conab. Essa é uma ideia. E diante de todo esse cenário, nós aqui do IBRAF, eu pessoalmente tenho refletido e conversado com diversas pessoas sobre
se não é o momento, ou já passou do momento, de nós fazermos aí um esforço maior como setor para divulgar o feijão carioca fora do Brasil. O feijão carioca não tem exportação, é raríssimo as exportações de feijão carioca, normalmente para brasileiros que moram fora do Brasil. E talvez seja um momento de a gente pensar como setor em buscar promover o feijão carioca fora do Brasil. E uma outra alternativa que nós temos diante de uma oferta maior de feijão carioca aqui dentro é nós buscarmos ter um incentivo ao consumo de feijão. Veja bem, as empresas de fast food, essas que você está pensando aí dos hambúrgueres, as americanas, enfim, elas injetam milhões em propaganda, em marketing, principalmente para conquistar as crianças. Conquistando as crianças, o que vai acontecer? É o consumidor de amanhã que está aprendendo a consumir macarrão, nada contra, mas hambúrguer, comida rápida, comida superprocessada. Então, os superprocessados mais o fast food dos hambúrgueres e das pizzas está roubando uma quantidade muito grande de consumidores do Brasil. E uma coisa é você, como adulto, de vez em quando, vai consumir uma pizza, vai consumir um hambúrguer. Outra coisa é a cabeça das crianças que está sendo feita de que isso é alimentação. Isso é bastante perigoso. Nós, como Embraf, vamos começar a propor que a gente tenha iniciativas no Brasil que visem combater isso. Então, se você gostaria que o preço do feijão carioca ficasse acima dos valores que estão sendo praticados hoje, e para você ter uma perspectiva de ganho futuro, eu acredito que seria muito bom se nós pudéssemos juntar essas pessoas que pensam dessa maneira, os produtores, os empacotadores, e a gente fazer um grande lobby a favor do consumo nas escolas, na merenda escolar, enfim, divulgar em todas as oportunidades, muito intensamente, a possibilidade de consumir esses alimentos e a necessidade em termos de saúde, bem como necessidade em termos econômicos, de que nós tenhamos esse consumo retomado no Brasil. Ainda temos aí consumo na casa dos 12 quilos per capita e é possível aumentar. Aumentando isso, certamente o preço do feijão não vai ficar inviável de ser produzido. Muitos produtores estão preocupados com isso, com o baixo preço e a baixa margem que estão tendo agora. Basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês. Estamos em plena safra de feijão preto, de feijão carioca, sem grandes perspectivas de aumento agora, portanto, sem muitas notícias e informações sobre o mercado, que possam, de uma forma ou outra, trazer um alento para os produtores. Mas acredito sinceramente de que passos têm que ser dados agora no sentido de promover o consumo. Uma das primeiras iniciativas que nós vamos buscar implementar vai ser durante o Pulse Day de Paracatu, na última semana do mês de março, quando nós pretendemos impactar a região e a cidade, as pessoas que moram na área urbana, sobre os feijões que são produzidos em Paracatu. As pessoas podem ter orgulho da produção de cada região. Uma produz feijão vermelho, outro rajado, outro vai produzir grão de bico, como o Guaíra, que nós tivemos a semana passada, o outro produz gergelim, enfim, da produção de cada região, as pessoas saberem o que é produzido, terem orgulho disso. Vamos procurar sugerir para as lideranças da região de Paracatu algumas ações que podem resultar em, pelo menos ali, uma retomada de consumo, ali a retomada do orgulho das pessoas urbanas, daquilo que é a produção do agro da região de Paracatu. E também um dia todo devotado às escolas públicas para fazer um trabalho junto às escolas, a conscientização, mostrar como isso pode ser feito. Nós temos um projeto feito por psicopedagogos, pedagogos, pessoal do marketing infantil, de como nós podemos sensibilizar as crianças para aumentar o consumo. Então isso também a gente vai buscar viabilizar em Paracatu, com o apoio do Paracatu Rural, do Francis, do Sindicato Rural, da Prefeitura, da Irriganor, e entendemos que isso é possível estender para outras cidades onde nós realizarmos também o Pulse Day. É uma maneira singela de começar esse incentivo à retomada do consumo e mostrar que é possível fazer, com pequeno investimento, a gente começar a reverter esse quadro, que nós vamos precisar trabalhar nisso. Eu acredito que realmente o feijão
passou da hora já de a gente ter uma ação mais contundente. Já estamos trabalhando no exterior, né, com incentivo a conhecerem, a consumirem o feijão brasileiro, com o apoio da Apex e agora dos exportadores também. E agora talvez tenha chegado a hora de a gente buscar fazer isso como setor, né, por conta dos nossos feijões. O que vocês acham? Por favor, mandem os comentários nesse WhatsApp que está aqui, nos comentários aqui da Paracatu Rural, tá? O que vocês acham que a gente poderia fazer para aumentar o consumo de feijão no Brasil e se isso é necessário, né? Se vocês entendem que isso é necessário ou não, ok? Uma boa semana para vocês, bons negócios e viva o feijão do Brasil! Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia, por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, né? A sua pregação no Coliseu ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez. Aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.